Olá, eu sou o Lucas Docas e no vídeo de hoje falarei para vocês sobre um tipo de arma bem bonitinho que eu acho que muitos de vocês irão gostar. Estou falando das massas. Eu não falaria apenas das massas, eu falaria de um tipo onde elas estão englobadas. E para entendermos ele, teremos que entender o conceito de como ele é chamado em inglês, que recebe o nome de Bunt Weapon, ou arma de impacto ou arma contundente. Nesse tipo são incluídas as massas, os manguais, que são as massas com a corrente ligando a bola de ferro até o cabo, as clavas, os martelos de batalha e as marretas. Se bem que martelos e marretas geralmente são parecidos, mas eu vou separá-los porque eles podem ser considerados diferentes em alguns aspectos que eu não irei explicar nesse vídeo diferente entre eles. Bom, como eu já falei aqui, essas armas são armas contundentes, então tipo, a principal finalidade delas é contundir o inimigo. Então, tipo, como vocês viram, a minha massa tem outras finalidades, como esses espinhos aqui que podem ser usados para perfurar também. Mas a principal finalidade é contundir. Então elas são grandes bolas de ferro ou grandes massas de peso que você utilizará como um porrete para acertar o seu oponente. Como você está imaginando, esse tipo de arma, por ser muito pesado, mesmo nas suas versões de duas mãos, tem um alcance reduzido em relação aos demais tipos de arma. E que, portanto, não seriam armas boas para serem utilizadas num duelo, por exemplo, contra um cara com uma espada. Pelo menos não sem armadura. Esse tipo de arma tem uma característica em comum. Ele começou a ser utilizado com mais frequência mais no final da Idade Média, para poder enfrentar as armaduras de placa e de couraça. Já que a principal fraqueza da armadura de placa é a contusão. A armadura de placa ela é bem resistente contra corte, contra furos, mas ela é ruim contra contusão. A couraça também, tipo, ela não é tão resistente contra corte, mas tipo, a grande fraqueza dela é a contusão também. Então esse tipo de arma era útil para contundir a pessoa que estava com a armadura de placa, para derrubar ela. Então tipo, elas poderiam ser muito úteis em grandes batalhas, mas tipo, a pessoa que a utilizasse em grandes batalhas provavelmente seria protegida pelo resto do seu exército, assim. Ela não iria sozinha enfrentar o oponente dela. Até poderia ser útil num duelo quando os dois estivessem com armaduras de placa. Mas acho que isso não aconteceria com tanta frequência, né? Como vocês viram a minha massa, ela tem um cabo de madeira, né? E a bola de espinhos de ferro. Com exceção das clavas, todas as armas desse tipo tinham a parte que era utilizada para contundir feitas de ferro. Os manguais tinham o cabo também de ferro, normalmente, porque a bola de ferro tendia a raspar nele. E se fosse de madeira, ele ficaria danificado muito rápido. Mas essa é a exceção. O resto poderia muito bem ter o cabo de madeira, afinal era mais barato fazer de madeira do que de ferro. Mesmo o mangual poderia ter de madeira, tipo, só que teria a parte onde correria o risco da bola acertar ele, feita de ferro, ou revestida em ferro para evitar o dano maior.
As maças e outras armas desse estilo, quando de duas mãos, que tipo, elas poderiam ser de mão e meia ou de duas. Mas quando de duas mãos elas normalmente possuíam o gancho atrás, que nem a minha, ó. Tá vendo que tem um gancho aqui? Lógico, o gancho desse tipo de arma é mais maligno que o gancho das alabardas, porque ele não tem a finalidade apenas de mobilizar o oponente. É de arrastar para derrubar e tentar matar mesmo. Ou causar um dano tão significativo que ele não consiga se levantar para lutar contra você. Mas era isso. Eram armas muito caras, eram... Questão das clavas, as clavas eram mais baratas, mas as clavas também eram sub-armas. Elas realmente eram feitas... Todas essas armas eram feitas para lutar contra pessoas. Você não veria uma dessas para lutar contra um animal, para caçar, para não sei o que. Elas serviam com a única finalidade de armas para lutar contra pessoas na Idade Média. Mas as clavas eram sub-armas, porque tipo, eram pessoas que tipo, não tinham dinheiro para bancar uma espada, ou uma arma mais simples, tipo um machado, e a utilizavam por isso. Então as clavas já eram utilizadas há mais tempo. Porém, as massas e outras vieram mais no final da Idade Média, e duraram um pouco. Porque foi tipo final do século XIV, início do século XV, assim. Nessa época que as pessoas utilizavam mais placas. E foi um período curto, porque depois disso as armas de fogo começaram a evoluir de tal forma que as placas foram perdendo sua utilidade também. E era mais barato comprar uma arma de fogo. Com o tempo ficou mais barato comprar uma arma de fogo do que uma dessas. Mais barato e mais eficiente. Então as pessoas pararam de utilizar essa por isso. Então o período que essas armas foram muito utilizadas na Idade Média foi pequeno. E não foram muito utilizadas nesse período também. Porque era tipo, alguns membros do exército utilizavam uma dessas pra tentar bater as pessoas com armaduras de placa que resistiam. Mas não eram armas muito comuns, não. Bom, e agora que eu falei sobre as massas e outras armas contundentes na Idade Média, vou falar aqui sobre o uso delas atual, nos esportes de MHMB. Afinal, elas são utilizadas nesses dois, porque em justas e esgrima histórica, encenação também mais raro, já que não eram tão comuns serem usadas na Idade Média. Então, vou falar só sobre MHMB, que é onde elas são mais utilizadas mesmo. Nesses dois esportes, elas são muito utilizadas hoje, ainda. Só que agora tem uma diferença em relação à massa da Idade Média. Agora eles não tem mais os espinhos, ou capacidade de perfurar, ou coisa assim. Elas ainda podem ter gancho, só que o gancho não machuca tanto mais que nem antes. Elas são só uma bola de ferro lisa, pesada, com um gancho, uma forma de puxar o oponente. E para armas, existem muitas técnicas para os mais variados tipos dessas armas. Que você pode praticar, com tradições de várias localidades e estilos. No HMB elas são muito comuns também. Justamente por causa do poder de contusão, já que as outras formas são mais utilizadas, agora se contundir. Para tentar derrubar o oponente. Então elas são muito utilizadas. Talvez mais agora do que eram na Idade Média de verdade. E as massas para lutar EMA, HMB são muito mais fáceis de se conseguir do que era conseguir uma massa na Idade Média. Lógico, para conseguir uma perfeitinha com espinhos que nem a minha aqui, é mais difícil. É difícil fazer uma dessas, provavelmente mais fácil do que uma alabarda de fazer. Mas é assim mais difícil. Porém é muito fácil fazer uma massa lisa só com uma bola de ferro, hoje em dia.
é muito fácil. E eu ensinarei em outros vídeos mais pra frente como fazer. Tanto de formas mais improvisadas, quanto de formas mais sérias, assim, mais artesanal de forja mesmo. Lutar com uma dessas na Idade Média não era tão fácil, hoje também não é. Lógico, você pode usar simplesmente com um porrete e sair batendo, mas não é a forma mais inteligente de atacar o seu oponente. Seria interessante dominar o gancho, dominar os movimentos, porque isso pode lhe ceder boas vantagens. E, gente, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo eu irei parar com essa sequência temporariamente, sequência de combate, para poder falar sobre o especial de Natal, que será um tema bem interessante. E depois eu retornarei a ele. Espero que tenham gostado, muito obrigado e tchau.